Aparecendo? Assim. Beleza. Então vamos lá, ó. Vamos começar por isso aqui são fáceis aqui. Tem uns anúncios chatos aqui. Será que eu consigo tirar esses anúncios? Vamos ver. Não consigo nada. Ó, mas não tem problema não. Vamos aqui, ó. Vamos para os primeiros exercícios aqui, ó. Vamos lá. Primeira questão. A membrana plasmática, além de isolar os componentes internos de uma célula do meio externo, auxilia na entrada e saída de determinadas substâncias. A gente entendeu que essa entrada e saída de determinadas substâncias se dá através da composição fosfolipídica dela. Lembrando que as substâncias hidrofílicas elas apresentam uma maior dificuldade para penetrar no interior da célula do que as substâncias lipídicas, né? Vamos lá. Por permitir a passagem de certas substâncias, dizemos que a membrana plasmática é, dois pontos, impermeável, semipermeável, permeável ou impenetrável. A impenetrável está errada, né? Que essa letra D aqui não tem. Mas das três aqui, da letra A à letra C, qual que você marcaria? Se fosse uma questão assim de prova assim para a gente fazer. E aí? Qual que tem a marcar? Se fosse uma questão de prova. Mais uma vez, ó, a membrana plasmática, além de isolar os componentes internos de uma célula, né? Se eu estou isolando os componentes internos, a gente conclui que esses componentes internos, onde eles se encontram? Eles se encontram onde? No líquido intracelular. Esse líquido intracelular a gente chama de citosol, não é isso? Dentro desse citosol, o que, é que a gente tem? Nós temos as organelas citoplasmáticas. Por quê? Porque esse citosol ele embanha o citoplasma da célula, certo? Então, esse é o lado de dentro dela, né? Aí vamos lá. Com base nisso, a gente pode dizer que essa membrana plasmática ela é o quê? Impermeável, semipermeável ou letra C, permeável? E aí? Lembra que é uma membrana fosfolipídica. Qual que você marcaria? Vamos ver? A maioria aqui está na letra B. A maioria, né? Não, não. A Eliane botou C? Não, 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 não. C não. Né? Letra B. Bruno está na letra A. Então a maioria aqui está na letra B. Né? Bruno foi aqui na letra A. Tudo bem. Vamos ver aqui depois. Número 2. Para que ocorra a difusão simples. O que é difusão simples mesmo que eu esqueci? Quem é que lembra aí de difusão simples? O que é difusão? É quando o soluto penetra no interior da célula sem a ajuda de uma proteína. Boa, Não é isso isso? aí, né? Essa é a difusão simples, não é isso? Isso, perfeito. A gente consegue penetrar através ali da força do seu gradiente, né? Então, as moléculas ali elas se movimentam. Essa movimentação, né? Eu tenho como se fosse, abre aspas, um campo gravitacional, não se chama isso, né? E aí eles conseguem empurrar, né? É um atrativo para ela penetrar dentro dessa célula, né? Aí vamos lá. Tá certinho. Muito bem. Para que ocorra a divisão simples em uma célula, tá. São necessárias duas condições principais. Vamos lá. Marque a alternativa que indica corretamente essas condições. Então vamos embora. A membrana deve ser impermeável à substância que deseja entrar ou sair da célula. E deve haver diferença de concentração entre o meio externo e o meio interno. Diferença de concentração do meio externo e interno tem que ter sim, para que ele possa entrar. Mas a questão está falando que a membrana deve ser impermeável à substância que deseja entrar ou sair da célula e deve haver diferença de concentração entre o meio externo e interno. Letra A. Letra B. A membrana deve ser permeável à substância que deseja entrar ou sair da célula. E deve haver a mesma concentração no meio externo e meio interno. Essa é a letra B.
Letra C. A membrana deve ser impermeável à substância que deseja entrar ou sair da célula e deve haver a mesma concentração no meio externo e interno. Semelhante, né? A C com a B. A diferença é que a B é impermeável, a B é permeável, desculpa, e a letra C é impermeável. Agora a letra D está falando o seguinte, ó, a membrana deve ser permeável à substância que deseja entrar ou sair da célula e deve haver diferença de concentração do meio externo para o meio interno. Não é isso? Isso. É semelhante. Qual dessas aqui você marcaria para que ocorra a difusão simples? O que tem que acontecer? Diferença de concentração tem que ter? Tem que ter. Há uma diferença de concentração. Mas a membrana ela tem que ser impermeável, permeável. E aí? Qual que você marcaria aqui? Tudo isso a gente vai ensinar. Tudo isso eu vou. Vocês vão marcar, a gente vai ver o gabarito e eu vou ensinar para vocês. Letra D, letra D, letra D. A maioria está na letra D. A membrana deve ser permeável à substância que deseja entrar ou sair da célula e deve haver diferença de concentração do meio interno para o meio externo. Vamos lá. Então, ó, letra B, 1. Número 2, letra D. Vamos lá. Número 3. Algumas moléculas e íons, necessitam da ajuda de proteínas presentes na membrana plasmática. Essas proteínas a gente chama de proteínas periplasmáticas ou integradoras, para entrar no interior das células, né? Elas ficam ancoradas ali. Essas proteínas recebem o nome de carregadoras ou permeases. Permeases porque ela vai permitir certa permeabilidade da célula. Pegou a manha? Pegou? E esse transporte é chamado de difusão simples, osmose, difusão facilitada ou bomba de sódio e potássio. Número 3 é fácil, né? E aí? Número 3 é qual? Número 3. Maioria, né? Difusão facilitada. Não é isso? Sim, né? Inclusive o canal, né? Essa bomba de sódio e potássio, ela é um canal que ela só vai ser feita através da difusão facilitada, né? Que é uma pequena proteína ali que ela abre literalmente um canal, né? Da célula ali. Então aqui o pessoal foi na letra C. Né? Vamos lá. Número 4. Sabemos que as células necessitam de troca de substâncias com o meio para mantê-las vivas. Isso é verdade. Isso porque elas precisam receber nutrientes e oxigênio e eliminar resíduos do seu metabolismo. Essa eliminação de resíduos aqui, metabólicos, geralmente ela vai se dar através ali do retículo endoplasmático, né? Inclusive a gente tem uma enzima que a gente chama de catalase. Catalase, para quem não sabe, quebra o peróxido de hidrogênio, né? A gente consegue ali quebrar ali a molécula de água através do peróxido de hidrogênio. O que é peróxido de hidrogênio? Água oxigenada. Então a gente consegue quebrar essa molécula para que aquela célula não venha a ser contaminada. Isso eu vou explicar para vocês isso aí. As trocas entre as células e o meio podem ocorrer sob diversas formas. Ok, aí vamos lá. Peraí, travou aqui. A passagem do oxigênio para o interior das células e o gás carbônico para o meio externo, ocorre devido a um processo que consiste no, vamos lá, o transporte passivo através da membrana semipermeável, com a passagem de soluto do meio mais concentrado para o menos concentrado. Transporte passivo transporte ativo. Passivo é porque você não tem gasto metabólico aqui. E ativo é onde há um gasto metabólico. Então, no transporte passivo, através da membrana semipermeável, com a passagem do soluto do meio mais concentrado para o menos concentrado. Letra B. Eu até expliquei para vocês aqui. Letra B. O transporte ativo da membrana, no qual a energia é utilizada para manter a concentração elevada de um determinado íon no interior da célula, apesar de existir uma concentração baixa no mesmo íon no meio externo. Íon são as cargas elétricas que aquele átomo ali tem. Letra C. Transporte facilitado a partir do estabelecimento de diferença de cargas elétricas da membrana plasmática.
Letra D, movimento de moléculas no meio, onde elas estão mais concentradas, para onde estão menos concentradas, no sentido de igualar a concentração. Letra E, movimento de substância no meio menos concentrado para mais concentrado, com auxílio de proteínas respiratórias. Pô, proteína respiratória, nem... Pô, nunca ouvi falar disso aqui não. Letra E tá errada. E aí, qual dessas aqui, da letra A até a letra D, qual que tu vai marcar? E aí? Qual que tu marcaria? Ó, ele está falando que você tem passagem de oxigênio e dióxido de carbono, né? Aí ele está falando o seguinte, aí ele falou, ó, a gente tem um transporte passivo, é passivo, a membrana é semipermeável, letra A, desculpa. E quando há essa passagem, sai do local mais concentrado para o menos concentrado. Isso aqui é difusão. Aí ele está falando que o transporte não é passivo, ele está falando que aqui é ativo. E ele está falando a energia utilizada para manter a concentração elevada de um determinado íon no interior da célula. E aí? Letra C fala que é facilitada a partir de estabelecimento de diferenças de cargas elétricas. E a letra D está falando que é o movimento de moléculas no meio onde elas estão mais concentradas para o menos concentrado, no sentido de igualar a concentração. Aqui ele nem falou de transporte ativo e transporte passivo. E aí, o que você acha? A número 4. O número 4 foi a questão da UFPA. Letra D? Letra B? E aí? A Letícia marcou letra A. Transporte ativo. O Bruno marcou letra B. Né? Vitória, o pessoal está indeciso aqui, né? Vamos ver aqui a maioria. B, D, tá difícil essa. Vamos lá. Deixa eu ensinar aqui um negócio aqui pra vocês aqui. Aguenta aí. Pera aí. Ó. Apareceu pra vocês? Apareceu ou não apareceu? Sim. Vamos lá. Ó. Deixa eu pegar aqui uma célula aqui. Não, uma célula não. Quero pegar isso aqui. Ó. Calma aí, peraí. Muito bem. Ó. Aqui. Esse aqui que eu quero. Vamos lá. Muito bem. Vamos lá. Ó. Aqui a gente tem, tá? A membrana plasmática aqui da célula, certo? Então esse lado aqui a gente tem várias concentrações, tá? Nós temos várias concentrações aqui de determinadas substâncias, seja substâncias sólidas, seja substâncias também líquidas, que elas vão ficar aqui embanhando, né? Esses solutos, tudo bem? Então aqui eu tenho um soluto, tá? Aqui eu vou ter um soluto, certo? E aqui eu vou ter o que? Eu botei aqui solute mais é soluto. E aqui eu vou ter um solvente. Tudo bem? Tranquilo? Então aqui eu tenho dois tipos de substâncias que elas vão justamente... como é que se fala? Ter aqui. O que acontece? Vamos lá. Existe dois processos de entrada e saída de substâncias, tá? Há um processo onde as substâncias elas vão penetrar sem que haja um gasto energético. Tudo bem? Quando não tem um gasto energético, a gente chama de transporte, transporte passivo, tá?
transporte que a gente chama de transporte passivo. Então eu não tenho uma queima, tá? A gente vai chamar de transporte passivo, né? Vamos lá, quais são as situações onde ocorre um transporte passivo? A gente tem um transporte passivo, tá? Por exemplo, aqui eu tenho uma área mais concentrada e aqui eu tenho uma área menos concentrada. O que acontece? O campo aqui atrai, faz um atrativo para com que esses solutos eles consigam penetrar nessa célula, sem que haja o que? Qualquer tipo de queima, com que haja qualquer tipo de gasto energético nessa região aqui. Então, o que acontece? Quando eu não tenho um gasto energético na célula, né, o que vai acontecer? Eu tenho a penetração desse soluto nessa região. Para quê? Para aumentar justamente essa área aqui. Eu aumento essa área de concentração, ou seja, eu saio da área mais concentrada para a área menos concentrada. O que está acontecendo aqui? Aqui está acontecendo um processo que a gente chama de difusão. O quê? Difusão facilitada. Então aqui está acontecendo um processo que a gente chama de difusão facilitada. Né? Difusão facilitada que está acontecendo nessa região. Então, quando eu tenho um processo de difusão facilitada, obviamente eu estou tendo um transporte que é passivo. Esse é um deles. Outro tipo também de processo aonde eu vou ter transporte passivo, ou seja, sem que haja um gasto energético da célula. Tá aqui, ó. Não salvar. Ó, sem que haja um gasto energético da célula. Ó, a célula está aqui, certo? Aqui eu tenho o núcleo aqui da célula aqui, certo? E nessa região aqui eu tenho a membrana. Tudo bem? Tranquilo? Aqui, ó, citosol, certo? E aqui eu tenho, né, líquido extracelular. Muito bem, líquido extracelular citosol. Então, o que vai acontecer? Para fazer com que haja a penetração das substâncias para o citosol da célula, a difusão aconteceu. Nesse caso, a difusão facilitada. Mas há também outro processo. Esse outro processo é o que a gente chama de osmose. Quando eu tenho um processo de osmose, o que é osmose? A osmose é justamente o que? A entrada, tá, das substâncias aquosas no interior da célula, através do que? Da concentração. As moléculas elas são atrativas. Então essa área que está menos concentrada, ela passa a ser o que? Uma área mais concentrada. Então aqui nesse local, o que vai acontecer? Aqui torna uma região o que? Hipertônica. Lembra disso? Nesse momento onde ainda não aconteceu a passagem do soluto, essa área ela se encontra o quê? Hipotônica. Por que hipotônica? Porque a concentração aqui é menor do que o lado de fora. No momento que penetra as concentrações, isso aqui se transforma o quê? Uma solução hipertônica. Lembra disso que eu ensinei para vocês agora há pouco tempo? Então, nessa concentração de gradiente, eu consigo ter o quê? Eu consigo ter um transporte também passivo. Deu para me entender? Então, tanto a difusão simples como também a osmose, nos dois casos a gente está tendo o quê? Transporte passivo. Certo? Fala comigo. Seria passivo? O transporte, sim, porque você não tem queima, você não tem gasto. Você não tem uma queima, você não tem um gasto energético aqui envolvido, certo?
Agora, ó, tu quer ver um que vai ter queima e gasto energético? Isso aqui, ó. Isso aqui tem gasto energético, ó. Deixa eu chegar aqui agora, ó. Lado de fora, tá? Lado de dentro da célula, certo? Ó, o que que acontece? Ó, deixa eu pegar aqui rapidinho aqui, peraí. Aqui eu tenho uma proteína bem pequena, tá? Que ela vai integrar essa membrana de maneira bem pequena. Essa proteína aqui pequena, ela tem um nome, tá? Ela tem um nome. Qual o nome que se dá? Canal. Canal ou canais, certo? Aqui tem um canal. Esse canal, ele vai permitir a entrada de uma determinada substância para o interior dessa célula. Por quê? A célula ou ela fica no estado de, que a gente chama de estado de repouso. Esse repouso a gente chama de repolarização, certo? Repouso ou repolarização, tá? E quando ela recebe um potencial de impulso, né, um potencial de ação, a gente chama de despolarização. Tudo bem? São dois processos que estão acontecendo aqui com ela. Então aqui ó, eu tenho um de repouso e aqui o outro eu tenho de despolarização. Dois processos que estão acontecendo com essa célula. O que que acontece? Quando essa célula fica aqui em repouso, o lado interno dela fica nas concentrações negativas. Então tudo isso aqui fica de forma negativa. Vou até melhorar isso aqui. Então tudo isso aqui fica de forma negativa. Tudo bem? Tranquilo? Já a concentração do lado externo vai ficar de forma positiva. É assim que age o nosso corpo. O que que acontece nisso aqui? Para com que essa célula venha a sair do estado de repouso dela, né, período de repolarização, para o processo de despolarização, tem que haver justamente o que? Um potencial de ação para gerar nessa célula. Esse potencial de ação ele é gerado geralmente por determinados fatores. Um desses fatores é através, tá? É através do processo que a gente chama de processo de sinapse. Tá? Um deles, aonde vai haver um potencial de ação gerado lá no neurônio, ele envia justamente a mensagem para aquela região, e o que que ele vai fazer? No momento que ele envia a mensagem para essa região, ele vai, rapidinho, ele vai permitir, não, aqui está certo, ele vai permitir com que o sódio que se encontra aqui fora penetre no interior da célula que está enriquecida com potássio. Então tem um gasto energético aqui para ser envolvido. Por quê? Porque quando a gente fala de sódio e potássio, você tem que lembrar que eu estou falando do quê? De uma molécula de sódio. E aqui eu estou falando de uma molécula de potássio. Então essas moléculas elas apresentam o quê? Concentrações iônicas. Então o que que acontece nisso aqui? Para eu gerar esse valor de gradiente, eu tenho que ter perda energética aqui. Então essa célula meio que perde as concentrações. Por isso que quando o sódio ele penetra, né, eu consigo fazer a penetração desse sódio e eu consigo retirar esse potássio. Houve uma quebra aqui, houve um ATP aqui. O que que aconteceu? Aqui eu tive um transporte ativo, diferentemente desse caso aqui. Outro caso para a gente entender melhor. Vamos lá. Vou apagar isso aqui para a gente. Dá outro exemplo aqui para a gente aqui entender. Vamos lá. Mais outro exemplo aqui para a gente aprender. Ó, existe, tá? Quando, por exemplo, você vai comer glicose. Quer dizer, glicose não, né? O açúcar, né? O açúcar que, assim que você come, ele é transformado em glicose, tá?
A glicose ela tem no mínimo 6 ligações, tá? 6 ligações de carbono. Ela, 6 ligações de carbono. Então o que acontece? Para essa ligação, né, de glicose entrar dentro do interior seu, há um processo que a gente tem que ter o que? Quebra da glicose. Essa quebra da glicose a gente chama o que? De glicólise. Então o que acontece? Para essa célula que entrar, eu tenho que ter o que? Substâncias transportadoras, certo? Para fazer. Foi mal. Substâncias transportadoras, para com que esse tipo de situação, essa substância orgânica, ela possa penetrar no interior da célula. Então o que acontece aqui? Eu tenho uma queima, eu tenho uma quebra dessas 6 ligações. Então, no momento quando você ingere, essas 6 ligações elas são quebradas, ou um gasto energético, para com que essas 3 ligações elas possam entrar no interior da célula para eu gerar o que é a queima, para eu gerar o que é a respiração celular. Aqui está acontecendo o que? Transporte ativo. Por quê? Porque eu estou tendo perda energética aqui. Aqui, nesse exemplo aqui dessa célula, aqui eu não estou tendo perda de nada. Aqui o que está apenas acontecendo? Eu só estou tendo uma locomoção das concentrações do lado externo para o interno e do interno para o externo. Aqui a única coisa que está acontecendo é isso aqui. Nesse caso aqui não. Aqui eu preciso justamente de substâncias que venham quebrar essa molécula para fazer com que a célula possa absorver. Então essa é a diferença entre um e diferença entre o outro. Tudo bem? Tranquilo? Deu para entender, Letícia? Isso aí, no caso do primeiro caso, é o que a gente chama de potencial de ação, tá? Nesse exemplo que eu estou falando da glicose, já não é potencial de ação. Nesse caso, é o que a gente chama de ciclo de Krebs, tá? Onde eu vou ter uma enzima catalisadora que ela vai fazer essa quebra para a gente fazer essa absorção. Potencial de ação é um estímulo, tá? Que o meu corpo emite para fazer com que a célula ela venha sair do estado de repouso para que ela possa ali desenvolver o estado de ação dela. Então tem que ter um potencial de ação, tem que ter um estímulo ali para fazer com que aquela célula venha sair daquele padrão para fazer outro tipo. Deu para entender? Tranquilo ou não? Restante do pessoal, tá conseguindo entender essa parte aqui entre um e o outro ou não? Tá? Então, ó, por exemplo, quais são os tipos onde eu vou ter o transporte passivo? Difusão simples, eu tenho o transporte passivo. Osmose, eu tenho o transporte passivo. Tá? E também em alguns casos de difusão facilitada, eu também tenho o transporte passivo, em alguns casos. Agora, em casos onde eu crio canais, bomba de sódio de potássio, bomba de sódio de cálcio, eu já até ensinei para a aula de vocês, tá? Eu tenho queima, eu tenho quebra, né? Absorção de glicose, eu tenho que ter quebra. Então ali eu tenho um gasto energético, ali eu vou envolver justamente o que? O transporte. De que situação? O transporte ativo, né? Desses casos aqui. Aí vamos lá. Só um momentinho, peraí. Peraí rapidinho. 2 minutos. Oi? A fralda e o lenço umedecido. Pega aí. Rapidinho, que seu filho se borrou. Tá tranquilo. Pronto, voltei. Relaxa que ninguém tá me assaltando não, tá? Então, viu o maluco lá que foi assaltado? Aí o que que acontece nisso aqui? Então, a gente tem esses três tipos de situação. O que que vai acontecer aqui no caso aqui dos gases? Os gases eles conseguem penetrar na célula, tá? Os gases ali como oxigênio e dióxido de carbono são substâncias ali orgânicas e inorgânicas, substâncias inorgânicas, perdão. Eles conseguem penetrar
No interior dessa célula, essa célula, a partir desse momento, ela se encontra o quê? Permeável. Mas através das concentrações, eles conseguem justamente o quê? Fazer a penetração. Então ali eu tenho uma membrana o quê? Eu tenho uma membrana impermeável, porém eu tenho o quê? Eu tenho justamente a passagem desses solutos através daquele local, por diferença que de gradiente. Tudo bem? Na difusão simples, no caso. Certo? Tranquilo? Ou não? Então, ó, vamos lá, ó. Sai daqui, eu vou voltar para lá, peraí. Uma janela, peraí. Não. Cadê? Ah, tá aqui. Quase errado. Ó, então, é o que ele está falando aqui. Então, sabendo isso, o que vai acontecer? Letra A. Transporte passivo através de membrana permeável, com a passagem do soluto dos meios mais concentrados para os menos concentrados. É isso que ele está querendo falar. Letra B. Transporte ativo da membrana, no qual a energia é utilizada para manter as concentrações elevadas de um determinado íon. Transporte facilitado, né, ou movimento de moléculas no meio, onde elas estão na área mais concentrada para a menos concentrada, né, no sentido de igualar a concentração. Isso aqui é difusão simples, tá? Essa difusão simples envolve o transporte passivo da célula, né? E aí, qual que você marcaria agora? Essa letra tá errada, tá? Isso aqui não marca não. E aí, sabendo disso, qual que tu marcaria? Ó, Carolina foi na letra D. Foi aqui na letra D. D de dado. E aí, Vitória também vai na D. E aí? Vamos ver? O Bruno tá indeciso. Vamos ver. Ó, então a maioria que ficou na letra D. Vamos lá. Muito bem. Número 5. A membrana plasmática é um complexo lipoproteico, né? Fosfolipoproteico seletivo que possibilita as diferentes concentrações e trocas iônicas entre os meios intra e extracelular. É importante saber que quando você tem troca iônica, né, essa passagem assim de substâncias, né, essas partículas, perdão, você tem um gasto energético, né, você tem uma perda de prótons e elétrons, mas também você tem, às vezes, um átomo, né, ele pode se unificar com outro átomo para justamente penetrar no interior da célula, sem que haja gasto, né, desse tipo de prótons e elétrons. A gente chama de cadeias iônicas, né? Então vamos lá. É correto afirmar que lipossolubilidade e gradiente de concentração são fatores inerentes ao transporte passivo. Na difusão simples, quanto maior a molécula do soluto, mais rápido será seu transporte pela membrana. Letra C. A concentração de soluto determina o fenômeno osmótico pela maior permeabilidade da membrana. Letra D. Na difusão simples, a taxa de transporte pela membrana corresponde à mesma taxa comparada à difusão facilitada. Na difusão simples, a taxa de transporte pela membrana é correspondente à taxa se comparada com a difusão facilitada. E aí, qual que você marcaria? As questões boas, né, cara? As questões meio dor de cabeça. E aí? Letra não tá certo não. É inerente sim. E aí, qual que tu ia marcar?
Putz, vou limpar isso aqui. Letra B. Vamos lá, vamos corrigir? Então, ó, vamos corrigir que eu vou falando. Ó. Primeira aqui vocês marcaram qual mesmo? Primeira foi qual? Letra B, não é isso? Não é isso? Número 1 foi letra B, não é isso? Então, ó, a 1 foi a letra B. Só vou digitar aqui pra gente não esquecer. A 1 foi B. A 2 foi qual mesmo? Só para relembrar. A 2 foi a letra D, não é isso? Vocês falaram para mim? Ou não? Né? 2, cadê? 2 foi a letra D. Vamos lá. Número 3. Número 3 é a letra C, né? Não é isso? Número 3 é a letra C. Vamos lá. Número 4, que é o pessoal estava em dúvida. A 4 é a letra D, né? Foi a D que vocês marcaram? Não, foi a C, né? A 4, não, peraí. A 4 foi a letra D, né? Letra D, tá certo. A 4 foi a letra D, mas a Letícia marcou a letra A. Ok. E a 5... A 5 vocês não falaram nada, né, da 5, né? A 5 é o que? Letra A? Vamos ver? 5, letra A. Então, só para anotar aqui. A Carol falou que é a letra B. Então, vamos ver aqui a primeira aqui. Vamos ver a primeira questão. Ó, letra B, né? Então, a número 1 é letra B. A membrana, ela tá o que? Ela tá semi-permeável, né? Então, ó, número 1 tá correto, lógico, ela tem essa semi-permeabilidade. Ou ali ele falou permeabilidade seletiva, nem se utiliza mais. Ela é semi-permeável, isso é verdade. Por que ela é semi-permeável? Porque passagem, elas podem, algumas substâncias elas penetram, outras elas não vão penetrar, né? Então ela está semi-permeável. Então a número 1 está certo. A número 1, o pessoal acertou. Número 2, a número 2 vocês marcaram que seria a letra D, né? A membrana deve ser permeável à substância que deseja entrar ou sair da célula. E deve haver diferença de concentração entre o meio externo para o meio interno. Vamos ver aqui. Número 2. Muito bem. Número 2 também acertaram. Né? Para que uma membrana entre ou saia da célula espontaneamente por difusão simples, é necessário que a membrana plasmática seja o que? Permeável a essa substância. Lógico, né? Tem que ter essa permeabilidade. Em que uma das regiões, meio externo e interno, ela se apresenta em concentração maior quando comparada. Primeira coisa que você tem que entender, primeira coisa, difusão simples, eu não tenho o quê? Eu não tenho gasto energético, logo a difusão simples é o que? Um transporte passivo. Primeira coisa que você tem que entender. Se há um transporte simples, né, a gente vai ter o quê? Concentrações penetrando dessa célula. Se eu vou ter concentração, você sempre tem que gravar o seguinte, que a concentração do lado maior para o lado menor. E essa concentração é concentração de soluto. Por quê? Porque difusão só trabalha com soluto. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Número 3. A 3 vai ser marcada com a letra C. É isso? Com certeza, né? Sem dó, sem piedade. Letra C, com certeza. Né? Número 4. Número 4, o pessoal botou que é a letra D. Vamos ver o número 4? Muito bem. Letra D. Show de bola. Né? Agora, uma coisa importante a gente saber. Bem rápido aqui. As moléculas de oxigênio e de dióxido de carbono, elas são hidrofílicas, lipofílicas, hidrofóbicas ou lipofólicas? Quem é que sabe responder isso aí para mim? E aí?
as moléculas de oxigênio, de dióxido de carbono, elas são lipofílicas, elas são hidrofílicas, elas são hidrofóbicas ou elas são lipofólicas? Filha que tem intimidade. E aí? As moléculas de oxigênio e de dióxido de carbono, elas são como? E aí? Ó, vou perguntar para vocês aqui. Quem tem maior dificuldade para entrar na célula? Uma substância que é hidrofílica ou hidrofóbica? E aí? Quem tem mais dificuldade para entrar na célula? Uma substância hidrofílica ou hidrofóbica? E aí? E aí? Quem é que sabe? Hidrofílica. As substâncias, ó, vamos lá, ó, vou sair daqui e vou voltar lá, ó. Isso aqui é importante a gente saber, ó. Vou sair daqui e vou voltar lá no desenho de novo, ó, peraí. Peraí. Aqui, ó. Ó, é isso que a gente tem que entender, ó. Voltei aqui, tá? Tá aparecendo pra vocês? Tá? Ó, nesse cara aqui, certo? Se eu for ampliar isso aqui, ó, se eu for ampliar essa imagem aqui, ó, tá bom. Se eu for ampliar essa imagem aqui, olha só o que eu vou ter, ó. Ó, essa parte aqui mais arredondada é quem? Fósforo, certo? Essa parte arredondada aqui é fósforo. Então eu tenho uma camada de fósforo aqui. Agora, ó, olha só o que eu tenho aqui, ó. Essa parte aqui mais alongada é justamente os lipídios. Ó, para cada fósforo eu tenho duas moléculas lipídicas, tá? Pera aí, calma aí. Ó. Muito bem. Ó, isso aqui é para tirar a dúvida da gente, ó. Calma aí. Pera aí. Tá bom. Só pra gente saber isso aqui. O que acontece? A substância para ela entrar aqui, o problema não está aqui. Não está no fósforo. O problema está aqui, ó. Na bicamada aqui, lipídica. Aqui que está o problema. Porque para ele atravessar isso aqui, ele tem que ter o quê? Ele tem que ter intimidade com essa área. Logo, quem é que vai ter intimidade com essa área? Com essa área, perdão. As substâncias do quê? Lipofílicas. Né? Então, as substâncias lipofílicas... O que é uma substância lipofílica? É que apresenta intimidade com lipídio. Se eu sou lipídio, você já entende que eu sou uma substância hidrofóbica. Sim ou não? Sim. Porque a gordura não se mistura com água. Então, as substâncias hidrofóbicas, que no caso são as substâncias lipofílicas, elas penetram nessa camada bilipídica com uma facilidade. Deu para entender? Agora, a substância hidrofílica não. Por quê? Porque ela tem filia com água. Aqui eu não posso. Eu não posso colocar um meio aquoso com esse lado aqui. É onde vai ter o quê? Dificuldade para penetrar na célula. Aonde a gente vai ter que colocar o quê? Essas proteínas. Certo? Tudo bem? Então, quem falou que é hidrofílico está errado. É lipofílico. Ou, né, para não confundir a cabeça, hidrofóbicas. Então, as substâncias hidrofóbicas elas conseguem penetrar no interior das células. Tudo bem? Tranquilo? Porque se fosse assim, não ia existir o que? Água porina. É molécula de água. Deu para entender? E para penetrar a molécula de água, o que eu tenho que ter aqui? Eu não tenho que ter justamente esses canais, né? Então, isso é importante a gente saber. Lembrando também que nas aguaporinas, a gente também tem um gasto energético, porque a água ela também faz quebra, que a gente chama de hidrólise. As moléculas de água elas também participam também na quebra de determinados metabólicos. A gente chama de hidrólise, tá? Que é a quebra ali dessas moléculas. Tudo bem? Tranquilo? Então, ó, sair daqui, só
Tem uns anúncios chatos pra caramba aqui que aparece pra mim. Então, ó, voltando lá pra nós. Cadê? Ó, retornando aqui pra gente. Então, ó, cadê? Muito bem. Então, quando ele fala pra gente, ó, quando uma célula está realizando a troca de substância, está ocorrendo uma movimentação de moléculas no sentido da região mais concentrada pela menos concentrada. Mais concentrada, menos concentrada, mais concentrada para menos concentrada, né? Ok, aqui ele só falou molécula, tudo bem, tem molécula de água e tudo mais. Mas como aqui no caso são os solutos aqui, difusão simples aqui. O oxigênio e o gás, quando eles estão penetrando nessa região com uma certa simplicidade, eu chamo que o oxigênio é uma substância hidrofóbica. Tudo bem? Ele vai penetrar ali naquele local. No caso aqui da célula, né? Ele consegue penetrar, ele tem intimidade, perdão, hidrofóbica não, lipofílica, e ali ele consegue penetrar para fazer justamente a quebra ali. Tudo bem? Então a 4 é a letra D. Beleza? Tranquilo? Vamos aqui para o número 5. Vocês estão entendendo, pessoal, o que eu estou falando ou não? Tá de boa? Ou estão com dúvida nisso aí? Estão conseguindo entender direitinho? Tá aqui, vocês estão meio caladinhos, vocês estão de falar mais. Beleza. Ó, número 5, letra A, né? Vocês marcaram letra A. A membrana plasmática é um complexo seletivo, possivelmente tudo bem. Por meio de... É correto afirmar que lipossolubilidade, gradiente e concentração são fatores inerentes. Não, vocês marcaram letra A, número 5, né? Inerentes à concentração, vamos ver? 5, letra A. Isso, né? Alternativa A, lipossolubilidade diz respeito à capacidade da substância de difundir-se através da membrana lipoproteica. Isso é verdade. Então, são substâncias lipossolúveis, né? Por exemplo, o oxigênio é uma substância lipossolúvel, sendo, portanto, uma característica fundamental para que ocorra o transporte passivo. Além disso, esse tipo de transporte só ocorre quando há diferença de concentração no meio externo, ou seja, deve haver um fator gradiente. Perfeito. Né? É inerente ao que estaria a favor, tá certo. Então, são dois tipos de situação para que venham a ter o transporte passivo. Então, olha só que coisa interessante. Resumindo isso aqui para a gente ficar mais fácil. Eu só anotei porque eu fui lá no Google. Então, olha, cara, é mole. Então, olha só que coisa interessante quando a gente está falando aqui de transporte. Ó, dos exercícios a gente pode fazer anotação. Ó. Ele está falando primeiro que eu tenho o transporte, olha só, para o transporte ser simples, para que venha a ter uma difusão simples, eu tenho que ter a saída de uma concentração de solo da área de maior concentração para a área de menor concentração. Só que quando eles vão passar dessa diferença de área, quando ele muda, né, a área onde ele está, ele diz que eu tenho que ter uma lipossolubilidade, então esses solutos têm que ser lipossolúveis, ou seja, eles têm que ser substâncias lipofílicas, certo? E eles vão penetrar nessas áreas. Então, vitaminas lipossolúveis, vitamina A, vitamina E, vitamina D, vitamina K, conseguem penetrar ali com qualquer tipo de facilidade. Né? Então, eu faço a penetração ali. E para com que essa substância ela venha penetrar, além dessa lipossolubilidade, tem que haver o quê? Diferença de gradiente, onde eu consigo movimentar a molécula de água. Então, de cara, você já guarda o seguinte, que difusão simples tem que haver lipossolubilidade. Se não houver lipossolubilidade na difusão simples, o que vai acontecer? Eu vou ter a famosa difusão facilitada, onde eu tenho que ter o quê? Membranas proteicas que vão permitir as substâncias que elas não são lipossolúveis. Né? Muito pelo contrário, elas são hidrofóbicas. E aí sim elas vão penetrar nessa célula. Deu para entender? Ficou claro? Ou não?
Foi? Então daqui a gente faz um resumo aqui bom. Restante do pessoal, conseguiu entender? Vamos para mais outra aqui. Deixa eu ver. Vamos lá. Vamos ver aqui, vamos ver. Deixa eu ver aqui. Ah, que legal. Ó. Só quero saber só um negócio. Eles dão um gabarito, pelo menos? Dão. Vamos lá. Ah, legal. Vamos aqui. FUPAC 2012, ó. A figura abaixo mostra 3 tipos de transporte. 3 tipos de transporte. 1, 2, 3. Beleza? Vamos lá. Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, o número que indica a passagem de que, meu Deus? De oxigênio da água para as brânquias de um peixe e o transporte da glicose para o interior das células do corpo humano. Muito bem. Vamos lá. Vamos entender. Olha só. Tem que ser de maneira respectiva, né? 1 em 1, 1 e 2, 2 e 3. Vamos lá. Ó, gradiente de concentração, ó. Bicamada lipídica, parte fósforo, ó. Parte, olha só, ó, para tu ver que a camada lipídica é bem maior. Então tem 4 pares aqui. Então, ó, o que que acontece? É uma bicamada, né, lipídica, tudo bem? E aqui eu tô, ó, saindo uma concentração desse lado maior para o lado menor. Aqui, ó, eu não tenho nenhuma proteína integradora, certo? Aqui eu não tenho nenhum canal. O que que está acontecendo aqui? Difusão? Que tipo de difusão está acontecendo aqui nessa imagem? Fala para mim. Eu acabei agora de fazer um resumo para vocês. Que tipo de difusão é essa? Difusão? Começa com a letra S. Lembra aí? Simples, boa. Essa substância aqui, ela é lipossolúvel, sim ou não? Sim ou não? A substância é lipossolúvel, sim ou não? Sim ou não? Sim, substância lipossolúvel. Isso aí, Gisele. Substância aqui é lipossolúvel. Transporte passivo ou transporte ativo ou passivo aqui nessa região? Passivo, boa. Então aqui eu não tenho queima. Grava aí. Então, o número 1 é isso aqui, ó. Transporte passivo, não tem queima, tá? Então, é isso que está falando aqui. Então, ele está falando o número que indica a passagem de oxigênio para os brancos do peixe e o transporte da glicose. Então, vamos lá. Passagem de oxigênio, né, a gente acabou agora aqui de ver que é o quê? A fator de gradiente. Então, lipossolubilidade aqui. Então, a gente sabe que o oxigênio é o quê? Número 1. Né? O oxigênio é número 1. Então, eu já descarto a C, a D e a E. Vou descartar esse cara aqui. Vamos lá. Olha aqui, ó. Então aqui, mais uma vez, eu tenho uma camada... Pô, maneira, né? Ele vai fazendo assim. Aqui eu tenho uma camada aqui, ó, bilipídica. Né? Bilipídica aqui. Só que aqui eu tenho uma proteína que, veja bem, está permitindo a passagem dessa substância aqui, ó. No interior da célula. Aqui, se eu tenho uma proteína que está facilitando o transporte, você conclui o quê? Que isso aqui é um canal. Você está concluindo o quê? Que eu consigo fazer a penetração dessa substância de uma maneira o quê? Fácil. Então aqui está acontecendo o quê? O transporte que? A difusão, perdão, facilitada. Aqui é transporte facilitado aqui, ó. Aqui o quê? Eu estou tendo queima energética? A princípio eu estou tendo queima energética aqui nessa região ou não? A princípio. Na difusão facilitada. Eu estou tendo queima energética na difusão facilitada. Pô, se é algo simples, algo fácil, você esquenta muito a tua cabeça? Não. Então o transporte é o quê? Passivo ou ativo?
Passivo. Para quando faz esse negócio na vontade de rica. Aí, vamos lá. Então aqui o transporte aqui é passivo. Tá? Agora olha só, né, que a gente faz a permease. Agora veja só a diferença disso aqui. Aqui eu estou tendo justamente aqui a saída dessa substância, né? Que só a saída. Então aqui, ó, o canal aqui está fechado e o outro está aberto. Canal fechado e outro aberto. Para com que esses canais eles venham se trocar, eu tenho que ter concentração aqui, eu tenho que ter um potencial de ação, eu tenho que ter um gasto energético aqui. Então aqui o transporte ele vai ser o que? Transporte ativo, com ATP. Não é isso? Sim ou não? Embora eu tenha uma proteína integradora aqui, né? Vai fazer o processo de difusão, mas o transporte aqui é um transporte ativo. Tudo bem? Tranquilo? Essa é a diferença. O meio do transporte, certo? Então aqui vai ser um transporte ativo. A difusão? A difusão, lógico, a difusão. Porém, o transporte aqui vai ser ativo. Então veja só. Ele está falando o seguinte, ó. Aqui é o número 1. E ele está falando o seguinte, ó. O transporte de glicose para o interior da célula do corpo humano, né? Eu tenho que ter o quê? Eu vou ter que ter essa aqui. O oxigênio ele vai passar... Perdão. Ele está falando o seguinte, ó, que a glicose ela consegue ultrapassar isso aqui, ó. A glicose está aqui, o valor de concentração penetra aqui facilmente, igual como está acontecendo com o oxigênio. É isso? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ó, a primeira aqui a gente falou que essa parte aqui, ó, a passagem de oxigênio vai se dar através do modo da difusão facilitada. Aí ele está falando, se você marcasse a letra A, como ele fala que é 1 em 1, você ia falar também que a glicose ela vai passar da mesma maneira que está passando o oxigênio. Variação de concentração. É assim que a glicose ela consegue transportar? Também não. Negativo. Então aqui não tem. Então, ó. Cadê? Vamos lá. Né? Aqui no caso seria o quê? Número 1, lógico. Né? E aqui seria o quê? A número 2. Né? É isso. Veja. Eu tenho uma proteína, eu tenho uma coisa, eu tenho uma determinada substância que ela vai o quê? Que ela vai permitir a entrada, né, desse tipo aqui de substância, desse tipo de substância aqui, né, no lado externo para o lado interno. O que acontece? Quando a gente está falando aqui de glicose, a glicose, né, a gente tem no meio da célula, nós temos receptores, que são justamente essas proteínas. Elas vão permitir com que a glicose ela venha penetrar no interior da célula por esses receptores. Inclusive, são canais por onde a insulina ela se acopla. É perfeito. Né? Então, o que acontece? A letra A não é. Qual que você ia marcar se tu fizer essa questão dessa? Letra B. B de bola. Tudo bem? Tranquilo? Tá dando para entender direitinho ou não? Fala a verdade aí, hein? Vai ficar mentindo não, hein? Deu para pegar essa daqui? Deu mesmo, Bruno? O restante de vocês aí, Cláia, Mona Lisa, Natália, Rafaela, Tawane. Tudo bom, Tawane? Vitória. Eu tô numa luta espiritual aqui. Mas é o quê? Correlacionado à matéria? Não, né? Problema de casa, né? É assim mesmo. Ah, tá. Como assim você tá falando? Fala aí, pra eu poder te ajudar. Ó, transporte ativo. Ó, o que é uma coisa ativa? Tua célula precisa queimar aquilo ali. Precisa queimar aquele troço ali. Então, esse é transporte ativo. Na glicose, a gente tem o transporte ativo, né? O transporte, o modo como eu vou transportar, é ativo. Vamos fazer o seguinte, pra você entender melhor. Vamos lá. Tu vai pro teu trabalho. Vai sair da tua casa, você vai pro teu trabalho. Você vai pegar o ônibus. O ônibus é que carrega você. O ônibus é a proteína. Deu para entender? O ônibus é a proteína. Então, você pegou o ônibus, que é a proteína, e ele, puf, vai rapidão. Tchum, rapidão. Ele está queimando muito combustível.
eu peguei a mesma linha de ônibus que a sua, só que ele está ralentando muito para chegar ali. Então ele quase não queima combustível. As proteínas são as mesmas. A diferença é o modo de locomoção delas. Deu para entender agora? Deu mesmo? Tá falando que deu só porque tá mentindo? Olha lá, hein? Deus está vendo, hein? Vai. Então, ó, número 3, marca aí no teu caderno aí. Número 3 é letra C. Vou até marcar aqui. Número 3, letra C. Vamos para mais outra aqui. Vamos lá. Deixa eu ver. Vamos ver se a gente consegue fazer. Fitec, que maneiro, ó. Pô, mó tempo que eu não vejo para Fitec. Fitec 2012. Vamos lá. As figuras a seguir representam 3 células vegetais que foram imersas em soluções salinas de diferentes concentrações. Analisando ao microscópio desenhadas, tá, aqui a gente tem 3 tipos de... cara, isso aqui é muito legal, isso aqui eu ensinei para vocês. A gente tem uma primeira figura, a gente tem uma segunda figura, a gente tem uma terceira figura. Isso aqui são as soluções hipotônicas, substâncias que a gente chama isotônicas, hipertônicas e hipotônicas, né? São as substâncias que a gente tem aqui. O que é uma substância hipertônica? A substância hipertônica, vou começar pelo meio que é mais fácil. É uma substância o quê? Que justamente o citoplasma de uma célula sim, tem maior concentração do que uma hemácia, não é isso? Com isso, o que, que vai acontecer? As partes que estão ali por lá de fora, elas vão entrar rapidamente nessa solução, junto com as substâncias aquosas. Então ela fica o quê? Hipertrofiada. Nessa daqui que ela está bem de borrachinha, né? Bem pequenininha aqui, né? Você vê que a área aqui ao redor ela está menor. Aqui eu vou ter o quê? Uma substância que é hipotônica, né? Então, por quê? Porque justamente a concentração de soluto mais solvente ela é menor do que o citoplasma da hemácia, né? Então, olha só, analisando essas figuras, o estudante concluiu que as células vegetal 1, 2 e 3 estão respectivamente flácidas, estado normal, né? Ó, túrgida e plasmolizada, aqui é o processo de hemólise. Então vamos lá, com base nessa conclusão é correto afirmar que a célula número 1 foi imersa em uma solução hipertônica, a número 1 aqui? Não. Substância aqui não foi hipertônica. Substância ela foi o quê? Se ela está no estado normal, qual a substância que ela foi? É uma substância isotônica. Lembra que eu ensinei isso para vocês? Ensinei agora, pô. Isso é sexta-feira. Falando nisso, eu mandei o vídeo para vocês. Isso aqui que eu tava na cabeça. Eu mandei o vídeo para vocês ou não? Responde rapidinho aí. Não? Ah, por isso. É por isso. Então aguenta aí. Vou até pausar aqui o vídeo aqui para mandar logo esse troço. Aguenta aí. Que não mando. Hoje ainda mando para vocês. Vou mandar um pouquinho tarde, mas eu mando. Tá? Vou mandar isso aqui pra gente. Foi a última aula que eu falei com vocês. Mas fica tranquilo que eu vou mandar. Tá? Vou mandar ainda hoje pra gente. Então, ó. Número 1 não foi numa substância hipertônica. Foi numa substância isotônica. As concentrações elas estão se equivalendo. Número 2. A célula foi imersa em uma solução hipotônica. Solução hipotônica, não. Aqui foi numa substância hipertônica, porque o que é uma solução? É o líquido ali que está dissolvendo solvente. Se eu tenho, imagina você pegar ali um copo d'água, encher de sal ali, encher de sal, encher de sal, encher de sal, de sal, de sal. Aí você pega uma hemácia ali, que quase não tem cloreto de sódio, você joga ali dentro. O que vai acontecer? Plup! Todo mundo vai querer penetrar naquela célula. É o que vai acontecer isso aqui, ó. Ela vai hipertrofiar. Então aqui não tem nada a ver. Agora olha só. Número 3. Ela foi imersa em uma solução isotônica, negativo, isotônico nada. Aí vamos lá. As células 1 e células 3, elas foram imersas em diferentes soluções hipotônicas. As células 1 e células 2 foram imersas em diferentes soluções hipertônicas. 1 e 2. Vamos lá. Célula 1 foi imersa... Peraí, calma aí. Vamos lá. As células 1 foram imersas em diferentes soluções hipotônicas.
Solução hipotônica, a concentração se encontra menor se comparada aqui com a região. A1 e A2, imersa em diferentes soluções hipertônicas. Não. Ué. Estranho. Vamos deixar essa daqui em branco aqui, vamos ver o que ele vai falar. E aqui, com base nisso aqui, eu pego aqui pra gente. Número 4. É estranho essa daqui. Vamos ver. Isso aqui não. Vamos lá, ó. Medicina, ó. Faculdade da Baiana, Medicina 2017. Vamos lá. A membrana plasmática é constituída basicamente por uma bicamada de fosfolipídicos associada a moléculas de proteína. Essa estrutura delimitada da célula separa o conteúdo celular do meio externo e possibilita o trânsito de substância entre os meios intra e extracelular. Muito bem. Vamos lá. Sobre o transporte através da membrana, é correto afirmar que, letra A passagem de substâncias através da membrana plasmática, vírgula, utilizando proteínas transportadoras, é denominada difusão simples. Essa é a letra A. Letra B. A difusão facilitada é o transporte de substâncias pela membrana com auxílio de proteínas transportadoras e gasto de energia. Isso aqui está errado. Letra C. A osmose é a passagem de substância através da membrana plasmática em direção à menor concentração de solutos. Está errado letra B também. Letra C também, porque não é soluto, é solvente. Letra D. Uma membrana permeável à substância a possibilitará o transporte dessa substância para fora da célula, desde que exista ATP disponível. Não. Vamos lá. Letra E. No transporte ativo, ocorre passagem de substância por proteínas, não é isso? No transporte ativo de membrana com gás de energia. Opa! Qual dessa daqui você marcaria? Tá de cara, né? Letra. Letícia falou que letra E. Restante aí da turma aí. Letra E, né? Tá mais coerente que essa daqui, né? Letra E, porque é transporte ativo. A gente acabou agora de falar que tem o quê? Gasto de energia e ocorre através através do quê? De substâncias por proteínas. Tá certo, é verdade. Embora eu tenha ali a proteína ali, vou ter queima ali, vou ter gasto energético, mas, né, há necessidade disso, logo transporte ativo, tá certo, né? Letra E tá certa. Se tivesse feito prova nesse ano, já ia ser médico com vocês. Vamos lá. A figura, deixa eu ver, calma aí, a figura mostra da membrana, parede celular. Não, isso aqui não. Vamos ver, mais outra aqui. Essa daqui depois eu vou fazer com vocês. Não hoje. Isso aqui eu vou ensinando depois pra gente aqui. Isso aqui tem a ver justamente a respeito da solução hipertônica e hipotônica. Vamos lá. 6 de março de 2019, perdão. A bomba de sódio e potássio, mostrada abaixo, representa um complexo proteico associado à membrana citoplasmática. Esse camarada aqui. Sobre esse assunto, e considerando a figura acima, é correto afirmar que, para manter o potencial elétrico celular, viu? Potencial elétrico, ó, deve ocorrer transporte, vamos lá, ó, meio extracelular, meio intracelular, tá? ATP, adenosina trifosfato, vai se transformar em adenosina difosfato. Vamos lá. Pois bem, para manter o potencial elétrico celular, deve ocorrer transporte de sódio para o interior celular por transporte passivo, de potássio para o exterior celular por meio de transporte ativo. Pô, isso aqui é bom, hein? Vamos ver. Letra C, de sódio para dentro da célula e saída de potássio por transporte ativo. Potássio tem que entrar, né, de sódio para dentro, potássio tem que sair. De potássio para dentro da célula e saída de sódio por transporte ativo. Letra E, de sódio para dentro da célula por transporte passivo e saída de potássio por transporte ativo. E aí, qual dessas aqui você ia marcar?
maioria, letra C, né? De sódio para dentro da célula, cédula de potássio por meio de transporte ativo. Vamos ver? Então, ó, grava aí, hein? Essa daqui é qual mesmo? Até esqueci. Número 10. Então, 10 é C, né? Vou até botar aqui. 10, letra C. Vamos ver? Vamos lá. É as mesmas, né? Aqui é a mesma coisa. Vamos lá. Vamos lá, ó. UFPR, perdão, 2018. Ó. A bomba de sódio de potássio, 2 pontos. É caracterizada pelo transporte de íons de potássio de um meio onde se encontra em menor concentração para o outro, onde estão em maior concentração. Caracterizado pelo transporte de íons de potássio de um meio onde se encontra em menor concentração para o outro, onde está em maior concentração. Número 2. É a forma de transporte passivo fundamental para igualar as concentrações de sódio e potássio nos meios extra e intracelular. Número 2 está errado. Número 3. Está relacionado a processos de concentração muscular e condução dos impulsos nervosos. Tem a ver, tá? Sim. Número 4. É fundamental para manter a concentração de potássio no meio intracelular mais baixa do que no meio extracelular. É uma forma de difusão facilitada. Importante para o controle da concentração de sódio e potássio no meio, de potássio no interior da célula. Assinar a alternativa correta. Somente a número 1 e a número 3 são verdadeiras. Somente a número 1 e 4 são verdadeiras. 2 e 5 verdadeira. 1, 2, 3 e 4 verdadeira. Somente 2, 3 e 5 são verdadeiras. E aí? Qual que tem a marcar nessa daqui? Qual que tu marcaria? Vitória foi na somente 1 e 3 é verdadeira. Então essa daqui, número 12, tu colocaria o quê? Número 12, letra A. Quem vai a favor, quem vai de contra? A Vitória, e aí? E aí, quem vai? Em contra ou a favor? Ó, a Letícia foi de encontro. A Letícia falou que vai na letra D. 1, 3 e 4. Falou que essa daqui e essa daqui, ó, fundamental para manter a concentração de potássio no meio intracelular mais baixo do que no meio extracelular. Então, 1, 3 e 4. Né? Vamos ver? Deixa assim então, ó. Mudou a letra E. 2, 3 e 5. Bruno falou que é letra A, né? Somente um e 3. Isso aqui tá. Vamos lá. Então tá entre a letra A e a letra D, né? O pessoal. Vamos ver. Essa aqui é a mesma coisa que a gente fez. Né? Deixa eu ver aqui rapidinho. Não. Resolução das inscrições do transporte. Vamos ver? Ó. Vamos lá. Peraí. Tinha a número 1 aqui? A gente fez a número 1? Não, a gente fez a número 1, a gente fez a número 3, tá certo. Tô confundindo aqui. Então vamos ver aqui. Ué. Em um tem um caso de difusão simples, uma vez que a substância passa pela camada lipídica. Esse processo ocorre, exemplo, de oxigênio e dióxido de carbono. Sim. E em 2 há um caso de difusão facilitada, pois ocorre a passagem de material
do meio mais concentrado para o menos concentrado, portanto, transporte passivo, com auxílio de proteínas transportadoras. Esse tipo de transporte ocorre, por exemplo, em aminoácidos de glicose, foi o que eu falei. E em 3 tem-se um caso de transporte ativo, em que a substância para do meio mais concentrado para o meio com concentração, ou que existe gasto de ATP. Portanto, é letra B. Como assim, letra B? Ué, vamos lá. Cadê o cara? Cadê o cara? Aqui, ó. Número 2. Importante para o corpo. Ó, sinal alternativo que apresenta o número que indica a passagem de oxigênio e o transporte de glicose, né? Ué, não entendi. Porque o certo estava isso aqui. O certo seria isso aqui, ó. Ó. Ele botou aqui letra B. O que está escrito aqui na letra B? Vamos ver. Letra B. Ah, não, tá certo. Ih, tô ficando maluco. Eu tô ficando doido, cara. Tô ficando doido aqui. Tá certo, letra B. Pô, eu tomei até um susto agora. Falei, ué, como assim? Então, ó, tá certo. Pô, pessoal, que vergonha. Então, ó. Pessoal, pô. Caraca, até na rede nacional, no YouTube ainda. Então, ó, tá certo. Número 3, letra B. Pô, até gelei agora aqui. Pessoal, que vergonha. E até deletar o vídeo. Fala pra vocês que o vídeo ficou ruim. Ai, meu Deus. Vamos lá, qual é a outra aqui? É o quê? Qual foi a outra que a gente fez? Foi a número 10? É porque aqui eu botei aqui letra C, ó, a número 3. Quando eu postar o vídeo, vai estar aqui, tá escrito letra C. Aí foi quando eu tomei um susto, falei, letra C. Eu falei, ué, vamos ver, número 10. 10? Vamos ver aqui. Número 10. A figura mostra o transporte ativo de sódio para fora da célula e o transporte ativo de potássio para o meio intracelular. Certo, transporte ativo de sódio para o interior da célula, ok. Gasto energético, certo? E o transporte ativo de potássio para o meio intracelular. Nos dois, né? São transporte ativo. É o transporte ativo desses dois fios que garante o potencial elétrico da membrana, indispensável para a condução do impulso nervoso. Então, a número 10 é a letra D. É isso? Peraí. A gente. Peraí. Ih, Jesus. Calma aí. Ah, tá certo. Tá certo. Porra, tu ficou maluco. Professor, Oi. na 10 que a gente falou C. Oi? Era na 10 que todo mundo falou C. Ah. Pô, tu ficou maluco, cara. A 10 falou C, não é isso? Marcou-se a C a Isso. vocês, não é isso? Muito bem. Dissódio para dentro da célula de de potássio por transporte ativo. Então vamos ver o que ele vai marcar aqui pra gente aqui. Ah, vocês vão me ajudando aqui, a cabeça hoje tá meio bugada. Ah, tá, entendi. Pô, cara, onde é que eu vi 10 aqui letra C, cara? Eu tô ficando maluco, cara. Tô te falando pra vocês. A 10 vocês marcaram letra D, não foi? Foi, não foi? Não é isso? Ou não? É, né? Confirma pra mim aí, vocês aí. Número 6 a gente vai ver ainda. Daquela questão. Fala pra mim aí, vocês aí. Ó. A 10 vocês marcaram o quê? Letra C, foi isso? Vocês estão rindo com a minha cara pra caramba, hein? Cadê ele? Ah, sim. Entendi. Agora me achei. A gente marcou. A gente marcou. Foi a letra C, não é isso? De sódio para o interior da célula, de potássio por transportivo. Ah, tá. Tá. Entendi. Me achei. É verdade, ó.
Que, ó, olha só aqui a figura, ó, de sódio para dentro da célula, o sódio está saindo, né? E de potássio, né? O que acontece? Saída de potássio, não, o sódio que sai, o potássio ele entra, né? Todos os dois aqui serão através de transporte ativo, isso é verdade, nos dois casos ocorre transporte ativo. A diferença é que o sódio está saindo e o potássio ele está entrando. Me achei. Então, o correto seria a letra D. Agora, veja bem, isso aqui que é importante. Quando sai o sódio e está começando a penetrar o potássio, o que está acontecendo nessa célula aqui? O que essa célula está fazendo? Ela está voltando em que estágio? De despolarização ou de repolarização? Quem é que sabe isso aí? Se eu falei agora no início da aula, quando o sódio ele sai para deixar o potássio entrar, o que está acontecendo ali? Despolarização ou repolarização? Repolarização. Repolarização. A despolarização é com sódio. Sódio é despolarização. Repolarização é potássio. Potássio tem uma carga negativa, o sódio tem uma carga positiva. Então, para que haja despolarização, ou seja, para que a célula ela venha sair do seu estado de repouso para o estado ali de ação, a carga eu tenho que justamente dar uma positividade de carga elétrica do interior dela. Isso gera ali um potencial de ação. Tudo bem? Nesse caso, o que está acontecendo? A célula já fez ali o que ela deveria fazer, certo? E aí eu estou repolarizando essa célula de novo. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Sim ou não? Isso que vocês têm que entender. Despolarização, despolarização. Sódio entra, potássio sai. Repolarização. Sódio sai, potássio entra. Tudo bem? Tranquilo? Foi, pessoal? Vocês estão rindo de mim, né? Vocês são fogo, cara. Vamos lá. Número 12, né? 12 aqui que o pessoal ficou em dúvida. Não é isso? Isso. Vamos ver aqui. A maioria aqui. A maioria ficou aqui entre a letra A, né? E a grande maioria foi para a letra D. Número 12. Vamos ver o que ele fala. Vamos lá. 12, 12, 12, 12, 12. Ó, a 12 ele fala que é verdadeira. A 2, a bomba de sódio de potássio forma de transporte ativo. A 3 também é verdadeira, né? A 4 e a 5 é falso. Então, o correto é a letra A. Não é isso? Letra A. Vamos ver aqui, peraí. Isso é fome, sabia? Ó, peraí. Calma aí. Tô ficando doido. Resposta letra A. Resposta letra A. Então foi o que a gente marcou. Então, ó, somente a número 1 e a número 3 são verdadeiras. Não é isso? Isso. É caracterizado pelo transporte de potássio. Diminui de 5 enquanto menor concentração para o outro. Isso é verdade. O potássio ele tem esse valor. É uma forma de transporte passivo, tá errado. Aí está corrigindo a 2. Está correlacionado à contração muscular e condição de pulso nervoso, isso é verdade. Para eu fazer contração muscular eu tenho que ter sódio e eu também tenho que ter cálcio. Só que quem vai controlar a entrada de cálcio na musculatura é a bomba de sódio e cálcio. Inclusive a gente tem a digoxina que ela vai permitir mais entrada de cálcio, tá? E menos entrada de sódio para intensificar o tônus muscular, tá? Então, a letra A da número 12, ela tá certa. Então vocês acertaram. Agora vamos ver aqui, eu acho que a Vitória perguntou. Ih, rapaz. Espera aí. Então, gente, aqui que eu... tá. Aconteceu um negócio aqui, peraí. Vamos voltar aqui. Ok. Vamos voltar aqui para o número 6, não é isso? Foi 6 que a gente tentou fazer? Não, não foi 6 não. Ficava o número 4.
né? O que a 4 ele vai falar aqui pra gente? Vamos ver. Número 4. A célula indicada por número 1 não apresentou variação de volume, que indica que é colocada em uma solução isotônica. Tá certo, né? Eu falei que era isotônica. A célula indicada por número 2 aumentou o aumento de volume, devido ao ganho de água. Logo era uma solução... Ah, tá. Entendi. Logo era uma solução hipotônica, né? A célula indicada pelo aumento de volume devido ao ganho de água. Ah, entendi. Entendi. A concentração. E a número 3 a gente perdeu a água por meio que era hipertônico. Ok. Logo a letra B. Entendi. Vamos lá. Ensinar aqui. Muito bem. Quando a gente está falando aqui dessas passagens, né, de entrada e saída, é porque o que vai acontecer? A gente tem, quando a gente fala de solução hipotônica e hipertônica, a gente está trabalhando muito com o processo de osmolaridade. A osmolaridade não é somente a passagem de água, mas sim através do soluto com o soluto e solvente. Então, o que aconteceu aqui nessa região? Aqui, né, ele fala que a letra B, a célula 2 foi imersa em uma solução hipotônica. Sim, porque o que acontece? Quando as concentrações elas são menores, né, o meio interno, o meio externo é menor, e a solução aqui é maior, há essa hipertrofia celular. Tá certo. Agora aqui a gente compreendeu, foi só uma troca aqui. Beleza. Vamos ver mais outra aqui para terminar? Para fechar com chave de ouro? Vamos ver aqui. Deixa eu só ver mais aqui. A 6. Ah, faltou a 6, né? A 6 a gente fez, é verdade. Essa que era da vitória. Vamos lá. Olha que faltou. Vamos ver o que ele marcou. Opa! 6 a gente acertou. O transporte ativo é tudo transporte de membrana em que a substância flui no meio de menor concentração para de maior concentração com gasto de ATP. Logo é letra E. Acertaram. Muito bem. Certinho. Show? Vamos ver mais uma aqui. Vamos aqui para número... Não, vamos ver aqui. Número 9. Ah, não. Número 2 a gente fez. Número 13. Será que eu não consigo fazer? Vamos lá. Então, ó. Vamos fazer aqui o número 13 aqui juntinho aqui. Para encerrar com chave de ouro. O EPG 2018. Vamos lá. Ó. Peraí, vamos ver se alguém mandou mensagem. Isso, vamos lá. Pessoal, até aqui. Estão entendendo direitinho? Estão conseguindo tirar dúvida ou ficaram com a cabeça enrolada? Fala a verdade para mim. Ninguém falou nada. Até aqui, até esse momento, antes de encerrar. Estou conseguindo compreender ou não? Essa parte de solução hipotônica, isotônica e hipertônica, eu vou voltar novamente com vocês para justamente explicar essas concentrações. Se eu voltar na quarta-feira, inclusive tem um vídeo que eu gravei, até que mandar com vocês que eu já expliquei sobre isso. Esqueci de mandar, vou mandar ainda hoje para vocês. Mandar hoje da de sexta com a aula de hoje. Tudo bem? Tranquilo? Mas Bruno saiu? Ó, vamos lá, vamos aqui, cadê? Cadê? Tá aqui. Vamos lá, ó. A figura abaixo trata-se de uma representação esquemática da passagem de partículas de soluto
através da membrana plasmática. Muito bem. Sobre o assunto, assinale o que for correto. Então, ó, partículas transportadoras, tamanho e polaridade distinta, bicamada, ó, canal, proteína canal, difusão facilitada. Substância aqui, ó, há um outro tipo de canal, proteínas carregadoras, tá? E aqui você tem a abertura e fechamento, transporte ativo aqui, né? Canal, né? E aqui eu tenho transporte facilitado nessa região aqui. Vamos lá. Nos canais também, né? Ocorre também, né? A queima aqui de ATP. Vamos lá. Ó. Muito bem. Número 1. O transporte ativo, representado em D, que é esse cara aqui, ocorre através da membrana plasmática com gasto de energia, ou seja, ocorre contra o gradiente de concentração. Transporte representado pela figura D ocorre através da membrana plasmática com gasto de energia. Muito bem, tem que estar certo. Ou seja, ocorre contra o gradiente de concentração. O princípio está certo. Vamos ver aqui. Em letra A, letra B e letra C, podemos observar exemplos de transporte pela membrana plasmática sem gasto de energia, tendo a igualar a concentração da célula com o meio externo. Quando o meio externo, ou seja, acontece a favor do gradiente de concentração, tendo que igualar. Vamos lá, letra C. Em C, que é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui está representando uma difusão facilitada. Neste processo, algumas proteínas da membrana ou permease atuam para facilitar a passagem de certas substâncias. Podemos citar como exemplo o transporte de glicose em células do fígado. Do fígado não, porque você tem que ter a glicose que ela vai favorecer a conversão de glicose em glicogênio para o fígado. Então não tem muito a ver não. Vamos ver, número 8. A difusão facilitada correspondente ao movimento de partículas de onde elas estão menos concentradas para uma região de maior concentração, como demonstrado na letra D. Nesse tipo de transporte faz-se uso de energia para a passagem das substâncias do meio intracelular hipotônico para o meio extracelular hipertônico. Uma concentração desse tipo de transporte faz-se uso da... Não. Saída de difusão facilitada. Aqui não vai ter gasto aqui. Vamos ver. Ah, tá. Então, ó, 16, estou entendendo nada aqui. Vamos lá. Não, 16, aqui não seria aqui a 1, 2, 3, 4, 5. Vamos lá. Na osmose representada na figura A, que é essa daqui, né? Vamos ver. As partículas, íons e proteínas podem atravessar a membrana por difusão simples, com o objetivo da manutenção das concentrações e equilíbrio entre os meios intra e extracelular. Vamos ver? Qual que é qual aqui? Número 13. Vamos lá. Partículas, íons e proteínas? Não. Proteína aqui não. Tá errado. A princípio ele é o número 1. Vamos ver? Número 13. Estão incorretas. A 8 e 16. A difusão facilitada em modalidade de transporte ativo. Caraca. Resposta letra 7. Número 7. Nossa, cara, que doideira isso aqui. Cadê a 7 aqui? Ih, velho. Isso aqui houve erro aqui, ó. Na hora aqui deles aqui. Houve erros aqui deles aqui. Pss, caraca. Acho que houve erro aqui deles aqui na hora da formatação. Que doideira, né? Caraca, não entendi nada. É mole. Mas, gente, deixa eu só voltar aqui. Fiquei meio puto aqui, vamos ver.
Aqui é ativo. Aqui é o processo ativo. Aqui é a difusão simples. Difusão facilitada, que é um canal, né? Quando há canais aqui, você tem uma parte aqui de ATP, né? Aqui também a gente vai ter aqui a difusão facilitada. Aqui é difusão facilitada. Aqui é ativo, porque eu tenho que ter quebra aqui também, né? Então, ó, letra D, com gás contra concentração, aparentemente sim. Agora, no número 16, ele está falando que a letra A é... Ah, tá. Entendi. Entendi, foi nada. Doideira aqui do gabarito que eles fizeram aqui. Depois eu vou pegar essa questão aqui e vou jogar pra gente pegar aqui o gabarito aqui certo aqui pra fazer aqui com a gente. Mas a... Caraca, embolação aqui danada aqui. Mas a princípio, né? Enfim, a princípio essa parte assim de difusão, de osmose, vocês conseguiram pegar um pouquinho ou não? Fala a verdade aí pra mim. Conseguiram mesmo direitinho? Com o exercício fica mais fácil, né? Algumas coisas a gente fica meio dor de cabeça, mas depois vai fluindo, né? Beleza. É porque célula é complicadinho mesmo. Célula é legal, só são uns detalhezinhos assim meio bobo assim, se não entender a gente fica meio maluquinho. Tipo da parada da osmose, dessas coisas todas, isso aí eu vou voltar pra gente isso aí. Na próxima aula aqui pra gente. Já na próxima aula eu vou começar a falar das organelas citoplasmáticas. Beleza, meu camarada? Mas isso aqui é fácil, isso aqui não tem muito dor de cabeça não. Ó, pra fixar melhor, eu vou enviar a aula da semana passada e a aula de hoje, tá? Pra vocês ficarem assistindo. Tá legal? Vou até parar aqui.